Fala pessoal, estamos aqui para mais uma aula, tá? Hoje a gente vai entrar em aulas mais técnicas, mais aprofundadas. Você que está caindo de paraquedas aqui agora, eu recomendo fortemente que você volte lá no início, assista as aulas desde lá de trás para se inteirar um pouquinho mais, para que você possa ter uma bagagem e entender as aulas daqui para frente. A gente vai trazer um pouco mais do nosso dia a dia, tá? Nosso carro-chefe é simulação de injeção, Moldflow, e as aulas, a partir de agora, as dicas, elas vão entrar nesse âmbito, beleza? Para contextualizar vocês, antes de a gente entrar na aula, nós temos ali as malhas do Aldomin e 3D, tá? Cada uma com suas características e suas aplicações. A do Aldomin nós temos os percentuais que a gente precisa atingir de correspondência e reciprocidade, o quanto os meus elementos finitos estão fiéis ao CAD. A 3D também tem seus requisitos. Tem a base teórica no próprio help do Moldflow para a gente seguir e das montadoras. Tá? A gente já trabalha um nível mais elevado do que a base teórica do software, para vocês terem uma ideia. Para a gente ter certeza da qualidade da malha e da assertividade dos nossos resultados. Dito isso, hoje a gente vai falar sobre 3D Shape, ou 3D Shape, como queira chamar. Algumas geometrias elas são muito complexas, tá? Vou pegar o exemplo aqui de uma lateral de porta com o alto-falante integrado. A região do alto-falante são milhares de microfuros, um do ladinho do outro, e eu não consigo trazer essa malha para um nível de percentual aceitável. Não é impossível, porque para Deus nada é impossível. A gente já conseguiu, inclusive, trazer essa malha para um percentual aceitável em um case aqui interno. Porém, não temos máquinas no mercado disponível para rodar um estudo desse. O cálculo fica extremamente pesado e fica inviável. Inviável comercialmente falando e tecnicamente falando. Não dá. E aí o software desde 2023 trouxe um recurso, que é esse 3D Shape, que eu consigo ter uma geometria simplificada, uma geometria sem esses microfuros, porém a representação do padrão de fluxo é exatamente a mesma, pessoal. Tá? Tem a comprovação aqui para te mostrar. Você consegue ter um modelo muito mais simplificado, um tempo de cálculo muito mais enxuto e com um resultado de acordo com a prática. Tá? Vou compartilhar minha tela aqui para que vocês acompanhem comigo. É uma pecinha bem simples que a gente usa aqui para dar aula. Tá? É um produto já público, sem confidencialidade, a gente não é doido. Mas vejam minha tela aqui, ó. Se você selecionar, vamos imaginar que essa região aqui, ó, vou até tirar os dutos de água para ficar mais fácil, fosse uma região de speaker, uma região de alto-falante, de microfuros, para saída de um áudio, ou até esteticamente, enfim. A aplicação não importa. Vamos imaginar que essa região tivesse bastante microfuros. Se você vir aqui nas propriedades desta região, você consegue dizer para o software, nesse 3D Shape, o que você quer que ele represente. Por exemplo, uma grelha com furos quadrados, uma grelha com furo redondo ou um outro formato que você personaliza. A maioria das vezes, tá? 100% das vezes, pelo menos, que a gente encontra aqui interno, são furos redondos, circulares. Então a gente vai adotar esse cara. Vejam que na tela, ele abre aqui os parâmetros para mim poder editar. Primeiro, esse furo é passante, então eu tenho que pegar aquela região e dizer se é passante. Ou não, esse furo é cego, então eu tenho que dizer se é cego ou passante. Tá? Para quem não sabe, tá? É algo óbvio, mas às vezes fica encoberto. O passante, ele transpassa a peça, tá? Você enxerga o outro lado. E um blind rolling, que é o cego, ele tem uma profundidade menor que a espessura predominante da peça. Então, se a peça tem 2 milímetros, esse blind rolling seria 1 milímetro, entende? É um furinho que não transpassa a peça. E o passante, ele transpassa a peça. E aí você diz qual é a distância entre esses furos, qual é o diâmetro desse furo, e você tem um fator de correção aqui quando o furo é imperfeito. Então imagine que você tenha um hexagonal, um octagonal, você tem que ir trabalhando essa variável até identificar ali o padrão de fluxo correto. Então é um dado empírico que você precisa trabalhar. Mas 100% das vezes que a gente encontrou aqui o furo era circular, perfeitinho. Tá? Então você consegue ter
esse mesmo resultado em uma malha muito mais simplificada. Então você tem uma malha enxuta, com menor número de elementos, atendendo a qualidade da malha e representando o padrão de fluxo. Ainda na tela, vou compartilhar com vocês aqui, ó, um resultado prático disso. Essa imagem foi tirada do canal do Mason Myers, um cara dos Estados Unidos que compartilha dicas semanais. Inclusive recomendo que você dê uma olhada, é bem bacana, umas diquinhas bem rápidas, sucintas, mas que ajuda muito. A gente tirou essa imagem desse canal. Então veja que você tinha uma peça muito complexa, né, tomada por microfuros, tá vendo? Isso aqui para malha, é impossível você ter uma malha dessa dentro do percentual recomendado teórico. Né? Como eu disse, como é que você vai imprimir triângulos em nós, nos furinhos desse tamanho, um do ladinho do outro, né? Quase a peça inteira microfurada. Aí. Parece até uma telinha, né? Uma peneirinha aí que você utiliza na sua casa. Veja o padrão de fluxo que ela apresentou e ao lado uma geometria, uma malha extremamente simplificada, sem esse detalhe complexo que deixa a malha muito ruim, e exatamente o mesmo padrão representado. Ou seja, funciona, gente. É um recurso extremamente utilizável e que reduz muito o tempo de cálculo, reduz muito a questão de retrabalho de malha e o resultado está aí na tela comprovado. É exatamente o mesmo. Fechou, pessoal? Se tiverem dúvida, manda aí, a gente responde. Segue o canal lá, compartilha. Avisa o pessoal do trabalho aí, avisa os amigos. É um canal voltado a essa entrega técnica, gratuito, né, gente? Pô, aproveitem. Então, o mínimo que a gente pede aqui é que você compartilhe, divulgue, curta, mande tema, mande as suas perguntas que a gente vai responder. Fechou? Tamo junto e até a próxima aula. Um abraço.